Oi, pessoal, boa tarde. Hoje nós estamos aqui, né, para entrevistar a professora Thelma, né, com a sabedoria do I Ching. E aí nós vamos abordar um tema muito relevante, que é justamente, né, dentro da sabedoria taoísta, né, as duas ordens possíveis. A ordem do céu anterior, que é a anterior à manifestação, e a ordem do céu posterior. Eu vou aqui adicionar, então, a professora Thelma para o nosso bate-papo. Olá, boa tarde. Olá, Thelma. Oi, Marie, boa tarde. tudo bem? Tudo bem? Tudo bem a todos? Tudo bem? Como vão todos aí hoje? Nós vamos fazer uma live aqui dentro do objetivo de falar um pouco sobre, você já anunciou, né, Marie, aí no início, falar sobre céu anterior e céu posterior, ordem e sequência do I Ching, né? E bem-vindo a quem está entrando agora, né? Agradecendo aí a presença do nosso público. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante nos estudos taoístas, nos estudos das artes taoístas, né? E quando a gente fala arte taoísta, a gente fala em algo que se refere à manifestação, né, do Tao, né? O Tao se manifesta de diversas formas. E ele pode se manifestar, né, na parte ritualística, na parte filosófica, e também na parte que a gente chama artes, né, das artes. Então, uma das artes mais conhecidas, né, é o Tai Chi Chuan, a prática do Tai Chi Chuan, né? Então, o Tai Chi tem seus fundamentos no Tao, né? A ideia do eixo, do esvaziamento, né? Do centro, né? Do recolher, do expandir. Tudo isso está baseado, tem sua origem no estudo do Tao, né? Outras artes também da mesma forma, a arte do Feng Shui é muito conhecida, né? A gente já falou um pouco sobre ela aqui, principalmente no final do ano passado, né? Sobre a questão, cuidado que você deve ter com a sua residência, com a sua energia, né? Domar a força do vento e da água, né? E a gente sabe, né? A gente já falou bastante aqui sobre isso, que observar o movimento, o fluxo da água, observar o movimento do vento, né? Fala de observar o próprio Qi, né? O próprio sopro, né? Então, isso está lá no Tao, né? Isso está no taoísmo, né? Está lá quando a gente vai estudar o Taiji, né? A medicina chinesa, né? Lembrando aqui rapidamente, né, de alguns conceitos, né? Ela vai falar também dessa relação dos campos, dos pontos energéticos, né? Do Tantien, então, dos lugares onde a nossa energia ela é mantida, ela é recolhida, mas também transformada, né? A gente sabe, estudando também a astrologia chinesa, a astrologia taoísta, né? A relação que se tem, né, do macrocosmo, né, com o micro, né? Então a gente usa o conceito de órbita para o macro e também, né, a grande órbita e pequena órbita. Então a gente começa a perceber que os conhecimentos eles estão todos relacionados, né? Então, Thelma, pelo que você está falando, né, o I Ching ele é muito mais do que um oráculo, né? Ele é um livro que é o estudo das mutações, né? Ele é a síntese dessa observação desse fluxo de energias, é isso? Chegando lá no I Ching, né, eu falei das outras artes que também são bem conhecidas no Ocidente, né? Mas acredito que realmente de todas, né, a arte mais conhecida no Ocidente de cunho taoísta, de origem taoísta, seja o I Ching, né? Por quê? Porque é a que se tornou mais popular, como oráculo, como você falou, né? Então a gente conhece o oráculo. Vou jogar as moedas, vou jogar as varetas para ter uma resposta, né? Mas o I Ching é sabedoria e ele é conhecimento, né? Ele também fala da relação, da maneira como o homem chinês via o seu mundo, e a gente já falou bastante sobre isso aqui, né? Desde o início lá com Fuxi, e como foi, digamos, caminhando esse I Ching, né? Como ele se tornou conhecido, né?
a partir de camadas, né? Eu gosto desse termo, camadas, de forma de conteúdos que foram se formando, né? Foram se assemelhando, se apropriando, né? Se juntando, melhor dizendo, e dando origem ao livro que a gente conhece hoje em dia. Então, o I Ching, como a gente conhece hoje em dia, ele não é só taoísta, ele tem muito, né, no comentário do Confúcio e do próprio Rei Wen e do Grisou, que tinham uma abordagem mais estratégica, né? A gente já falou também um pouco aqui sobre isso na nossa live, né? Nós já conversamos. Qual é o ponto importante da gente debater, conhecer, né? Existem várias possibilidades, várias maneiras de você se aproximar do conhecimento taoísta e, obviamente, do I Ching. A gente conhece, né, o estudo do clássico, que é publicado em livro, principalmente aqui no Brasil, a gente conhece o I Ching pelo livro do Richard Willen, né? Uhum. O livro da capa azul, como todo mundo fala, né? O que acontece com esse conhecimento? Ele segue uma sequência, né, que é denominada a sequência do céu posterior, que é a sequência do Rei Wen. O seu livro já está encapado, né, Maria? Então, o Rei Wen, né, foi o grande estudioso, né, antes do Confúcio, né, e que deu, digamos assim, um sentido, né, ele se apropriou do conhecimento deixado por Fuxi e transformou, né, a sequência de 64 hexagramas original, que a gente falava era uma sequência do céu anterior, elaborada pelo próprio Fuxi, e transformou esses 64 hexagramas em uma sequência que desse sentido a ele, Rei Wen, né? O momento que ele estava vivendo, necessidades que ele tinha. Então, é uma abordagem diferente, né? Os hexagramas são os mesmos, né? O significado dos hexagramas não muda, né? Mas o que muda, né, é a maneira de você se aproximar e adentrar no mundo do Xing. Então, o Rei Wen... Pois não, Marie, pode falar. Veja se eu percebi bem. Então, vamos dizer, do ponto de vista dos textos, né? Porque normalmente você tem um texto que é a imagem, né? Você tem as asas, né? As linhas. Então, você tem toda uma estrutura textual, né? Que, como você falou, né? Dentro do livro do Wilhelm, que é a amálgama de vários séculos, né? De estudo do I Ching, condensados em um só livro, né? E, inclusive, o livro dele tem uma primeira sequência, né? Que ele fala de todos os 64 hexagramas, e depois uma segunda parte que ele tem os comentários também. Então, são 2 livros dentro de um, né? E a relação entre os hexagramas é que obedece uma ordem que você está dizendo, chamada ordem do céu posterior. É isso que você está falando. É isso aí. É isso aí. Maravilha. Porque, na verdade, se você for na essência do livro, né, na essência do estudo do Rei Wen, que não é o estudo que faz o Wilhelm, né, ele vai trabalhar com as linhas. Então, o estudo do Rei Wen se concentra em entender o porquê de cada hexagrama e digamos assim, eu não vou falar, o senso de cada hexagrama, a aplicação de cada hexagrama, né? E ele tem um documentário sobre as linhas, né? E mais tarde o Confúcio vem para, digamos assim, fechar esse conhecimento como a gente conhece hoje em dia. Sequência do céu anterior é a sequência definida pelo Fuxi lá atrás. Né? O que tem essa sequência de diferente? Ela coloca que entre a Terra, que é o hexagrama receptivo, abrangente, e entre o céu, que é o criativo, estão todas as manifestações. Né? Então, quando a gente vai estudar o I Ching, a gente não começa pelos hexagramas, a gente começa pelo entendimento dos trigramas. E quando você estuda os trigramas, numa sequência que a gente chama arranjo do céu anterior, né? Nesse arranjo, a gente vê que do céu surgem e da terra, do pai, que é o céu, e da mãe, que é a terra, vão surgir todas as outras 6 transformações, que são os outros 6 trigramas. Da mesma forma, isso vai acontecer com os hexagramas. Então, da abrangência até o criativo, é uma sequência que vai falando da mudança, né, e da transformação dos hexagramas.
Maria, você pode mostrar o baguá do céu anterior aqui? Eu não sei se a gente consegue mostrar. Aqui a sequência, né, da criação. Não, ela mas é embaixo. É o anterior, a página anterior. Uhum. Não, é isso mesmo. Essa mudança. A gente tem aqui, como a Marie começou a mostrar, essa sequência é a sequência clássica do céu anterior, né? Então, a gente tem o primeiro hexagrama lá em cima, não sei se a gente vai conseguir ver muito bem, mas depois a gente vai deixar no YouTube, né, Marie? Sim. Então, a gente tem o céu, que é completamente... Desculpa. A Terra, que é completamente yin. Eu acho que aí inverte aqui, que são 6 linhazinhas, e essas linhas elas vão se modificando, né, até chegar ao que a gente chama ao hexagrama criativo. Então, existe um movimento, né, da natureza que tem uma correspondência no movimento dos hexagramas. Tá? Quando a gente começa a estudar pela linguagem do céu anterior, o que significa isso? Né? Céu anterior é um conceito taoísta muito importante, que fala da potencialidade, daquilo que é latente, né? Que se apresenta como uma grande potencialidade de criação. Então, na verdade, quando a gente fala que entre o céu e a terra existem todas as manifestações, a gente está usando, né, uma linguagem que se assemelha à linguagem do céu anterior, né? Nesse sentido. Então, o que é o céu? O céu é a possibilidade de desenvolvimento. Ele tem uma força vital, né? Ele nos dá essa força. E a mãe, a terra, o Kun, né, é aquela que recebe essa força. Então, o próprio Confúcio vai dizer que na terra todos os seres podem ser criados, podem ser gerados, né? Por isso que ela é extremamente abrangente, ela é extremamente receptiva, né? Então, o movimento do céu anterior, essa sequência que a gente chama a sequência retroativa do céu anterior, ela vai nos falar do movimento entre o céu e a terra. Então, entre o céu e a terra nós temos todas as 62 possibilidades de transformação. Cada hexagrama expressa uma ideia, né? Ele é formado por 6 linhas, ele é formado por 2 trigramas, mas ele traz em si uma ideia. Tá? Então, essa ideia ela foi muito pensada pelo próprio Confúcio, no seu aspecto filosófico. Mas para ele chegar nisso, né, ele precisou entender a dinâmica dos trigramas, que a gente sabe, né, nós já falamos aqui, né, Marie, em outras oportunidades, e quem definiu essa sequência, essa lógica, foi o Fuxi, ao observar a natureza, observar os fenômenos da natureza. Né? Na verdade, então, essa ordem, né, Thelma, ela diz respeito à própria questão dos códigos binários, né, que estariam justamente sim, dando essa ordem, né? Uma ordem que não é uma ordem sequencial, porque ela é uma ordem que pode ser não linear, como você disse, né? Se estuda o movimento dos trigramas, mas que dá uma ordem do fluxo de energia, como se fosse um quantum de energia, né? Então, a primeira linha ela tem um valor, normalmente, né? Você tem a segunda linha que tem um outro valor, sempre, né, em potências, né, de 1, não é isso? E vai subindo, né? Até que múltiplos, a última, né, linha ela vale bem mais, né, do que a primeira, como se fossem camadas, como num átomo, né? Você tem um quantum de energia que pula para um segundo, que pula para o terceiro, né, nível, até chegar a esse 6º nível, né? Então, cada uma ela tem um pulso de energia diferente, né? Cada linha num hexagrama, né? Começando do primeiro, que é 1, né? E subindo até a última linha, certo? Não é isso? A questão aqui, quando você falando sobre código binário, ela é isso, mas claro, a gente não vai ter como demonstrá-lo aqui, né? Sim, justo. Justo. Mas então, o que é importante é que a gente está falando do yin e do yang, né? Linha yin, linha yang, e aí a gente começa... De onde sai o yin e o yang, né? É daí, né? Então, esse desdobramento energético do Taiji, né, deu origem a duas energias. Elas não são opostas, elas são complementares,
né? Elas são diferentes. Oposto complementar, tá? Mas oposição sempre marca uma diferença. Tem uma diferença? Tem, mas é na complementariedade. Então, você não pode pensar o dia, o sol, sem a lua, né? O dia sem a noite. Está lá na origem do I, né? Quando a gente vai estudar o I nos nossos cursos, a gente fala, o que é o I? O I é mutação. Mas mutação, de acordo com o taoísmo, o que é essa mutação? É o Sol e a Lua juntos, né? Então, a mutação do Sol e Lua. Que é justamente como é que se ideograma, né? Que é o Sol. Mutação. E tem uma observação muito interessante sobre esse ideograma, essa escrita que ficou clássica, né, no Ocidente, que é de um grande mestre que o William procurou para usar a imagem dele. Eu tenho até um estudo sobre isso que eu achei muito interessante. Sempre me perguntei quem era o autor desse ideograma, né? Que a mim sempre chamou muita atenção, né? E ele pediu autorização a essa pessoa para utilizar na capa do livro dele, né? Então, fala de bastante cuidado. A gente já falou aqui, né, em outras lives, sobre o William, né, que foi o grande estudioso, mas, na verdade, nós temos também o Jung nesse projeto, né? Ele escreve o prefácio, e ele fala como foi anunciar o I Ching para o mundo ocidental, né? Quer dizer, apresentar o mundo ocidental, diga aí, né, para a plateia culta, né, acadêmica, né, porque outras pessoas podem ter descobrido o I Ching no Ocidente por outro caminho, né? Sim. Mas voltando ao nosso tema aqui, né, a gente, claro, também estamos no nosso tema, mas só voltando aqui ao nosso foco, né? Nós estávamos falando dessa combinação da linha Yin e Yang. E aí a gente tem possibilidades de combinações. São 8 combinações dos trigramas. Trigramas são as 3 linhas, né? A linha do céu, a linha da terra, a linha do homem e a linha da terra, né? Então, olha só, isso já está falando para a gente que existe aí uma conexão, né? Céu e terra conectados pelo homem, né? A gente estuda o I Ching e vê lá o hexagrama céu sobre terra, né? Céu sobre terra não tem movimento. Por quê? Porque eles não trocam de posições. Então, de uma certa forma, quando há um movimento, é que há a transformação. E é isso que o Xing está falando para a gente o tempo todo. Nada além disso. Muito simples, né? Muito simples, mas ao mesmo tempo muito sofisticado. Ouvir isso hoje em dia, né? Ora, as coisas estão em constante movimento. A vida está em constante movimento. Constante é uma palavra muito interessante, né? Porque ela vai nos falar desse movimento, desse fluxo que está sempre acontecendo, né? A gente tem uma necessidade muito grande, né, nós ocidentais, de pensarmos assim o início e o fim das coisas, né? E a gente deixar de viver, né, a mutação, né, por conta dessa necessidade de saber o início, né, a causa, né? E como é que vai ser lá no fim, quando eu chegar, né? Então, a gente perde o caminho por causa disso, né? Então, nosso bate-papo aqui hoje, né? Estou vendo aqui que tem muitos amigos aqui já presentes, né? Pessoas que nos acompanham, né, Marie? É falar um pouco desse princípio, oi, Felipe, desse princípio filosófico, né? Que vai orientar o homem do tal, que vai orientar o que a gente chama do sábio, né? Que vai orientar o homem superior no Xing, né? Ele está agindo de acordo com essas transformações, né? Então, ele está percebendo o movimento do céu e da terra. Quando a gente fala em Baguá do céu anterior, né, o eixo principal desse Baguá, só para a gente, né, entender, ele se situa entre o céu e a terra, né? Pode ser, Felipe. Totalmente, né? Então, entre o céu e a terra, a Maria vai mostrar aqui para a gente, muito gentilmente, né? A gente tem lá em cima, aqui na parte superior, o céu, e embaixo a terra, né? O trigrama céu, a gente já sabe que tem 3 linhas Yan, a linha, e aí o trigrama terra são 3 linhas Yin. Você vai perceber que há uma mutação, né? Entre o céu, né? O céu vai começar a se transformar, né, para se aproximar à Terra. Eu não sei, Felipe, porque eu não entendo a concepção do tarô,
tá? Mas o homem superior é um homem de virtude no tal. É aquele homem que alcançou o que a gente chama de um estado de sagrado, né? Então, ele tem dentro dele as virtudes do I Ching, né? No Tao Te Ching, o Lao Tzu, né? Ele vai falar muito sobre o homem superior agindo de acordo com a virtude, com o céu e com a terra, tá? Então, eu não entendo, eu não sei se isso se aproxima dessa linguagem que você falou do mago, tá? Bom, a gente voltando aqui, a gente estava falando do céu e da terra, né, do eixo. Então, esse eixo, a gente vai ter uma transformação paulatina, né, do céu para chegar na terra. Então, o céu vai passar por uma transformação, né, ele vai ceder uma linha e aí se transforma no lago. Quando a transformação da outra linha, a gente tem o fogo. Desculpa, estou fazendo o caminho. A gente tem o fogo. Quando tem a outra transformação, a gente vai ter o trovão. Depois a gente vai ter o vento. Desculpa, o vento, a água e, por fim, a montanha até chegar na Terra. Esse movimento, ele é muito importante da gente perceber, porque ele fala da gente entender essas trocas energéticas, né? Como é que se desenvolvem as virtudes? A gente vai falar sobre isso em outra possibilidade, em outro momento, né? É seguir os princípios do I Ching. O I Ching tem aquelas 4 virtudes básicas, né, fundamentais, né, que falam do princípio, e o princípio é o próprio caminho do tal, né? O princípio é o seu objetivo, né? A gente tem a abertura é aproveitar a oportunidade, né? É um momento de expansão, né? A harmonia, que fala de você seguir esse caminho, né? Ter um fluxo e seguir constantemente. E, por fim, a retidão. É quando você entende, né? Você passa a viver essas 3 virtudes e mais a retidão. Retidão é agir, né? Com aquele princípio de estar de acordo com o seu coração, né? Isso é resumidamente, tá, Felipe? A gente vai falar sobre isso depois, tá? Em outros momentos eu vou trazer mais conceitos associando assim a um processo de transformação mesmo. Nada é imediato, né? Como a gente está vendo aqui no nossa live, existem processos, né? Bom, essas etapas do I Ching, aqui que a Marie mostrou no nosso Bagua do Céu anterior, elas estão se referindo, né, a trocas energéticas, a trocas entre o Yin e Yang. Isso nos mostra, né, o tempo todo nós estamos realizando essas trocas, né? Então, quando o auge do Sol já é o início do Yin, né? Já é o início da expansão do Yin, tá? Então, esse processo ele é muito interessante da gente perceber, né? E no estudo, que a gente chama do estudo taoísta do I Ching, né, a gente consegue entender, né, a relação dinâmica entre as linhas, a relação dinâmica entre os trigramas, né? Os hexagramas são associações de trigramas, né? Quem nos diz isso é o próprio Confúcio, né? Partindo do Yin e do Yang, a gente chega no diagrama, depois as 4 fases, depois os 8 trigramas e os 64 hexagramas. Não é isso, Marie? Sim, estou aqui buscando aqui. Uhum. Essas são as 4 fases, quer dizer, a gente tem a gente chama do Taiyan, o auge do Yang, né? O Taiyin, que é o auge do Yin, e entre eles a gente tem o Shaoyin e o Shaoyan. Essas 4 fases, elas marcam a nossa vida, né? Marcam todo o movimento que existe. Uma forma muito, muito boa, né? E a gente está bastante afastado disso, mas eu convido todos a vocês, quando isso for possível, e para muitos, né? Para alguns isso já observar o ciclo das marés, né? As marés, elas têm um movimento constante. E aí, essa transformação está ali o tempo presente, as 4 fases, né? Do dia, do ano, da nossa vida, né? Então, esses ciclos da Lua também, né? A Lua, claro, a gente falou da Lua nova aqui essa semana, né? Essa segunda Lua do ano do Boi de Metal Yin, né? Então, essa Lua é a Lua já do Coelho, né?
E é uma madeirainha, uma madeira mais suave, né? Um meizinho, né? Traz essa característica. Então, como é que a gente vai estabelecer essas relações, né? Essas relações são baseadas no Tao, né? No estudo do taoísmo, no conhecimento dessa origem. Tema, mas isso é misterioso? Eu digo, não, isso não é misterioso, né? Isso é... Qual é o título deste livro, por favor? Que livro? Possivelmente deve ser esse daqui, ó. Esse é do Cheng, que a gente está O Tratado trabalhando, tá, das Mike? Mutações, a tradução, né, do Wu Zixing. Ele é um livro vendido pela editora Mauad. Encontra em tá bom, Mike, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Bom, esse caminho, então, quando a gente fala qual é o mistério, né? O mistério é você conhecer, né, e viver e entender isso com naturalidade, né? Então é muito simples, mas também é muito complexo. Aí vocês vão me dizer, mas Thelma, isso é um jogo de palavras, né? Eu vou dizer, não, não é um jogo de palavras. Então, o taoísmo e o Xing, né? Porque o Xing é a raiz do taoísmo, né? A gente já falou sobre isso aqui várias vezes, né? E cada vez mais eu acho que você fica presente aqui nas nossas lives, né, Maria? Sim. De que maneira que que realmente entender os conceitos, né, pode nos ajudar. Não é apenas um jogo de palavra, né? Vazio, autêntico vazio, não intenção, né? Isso não é só um jogo de palavras, né? Tudo bem, Marco. Ele Na tem verdade, realmente são instruções e são questões muito precisas e que podem ser identificadas tanto no trigrama como no hexagrama como um todo, né? Pensando tanto o trigrama como o hexagrama como movimentos, como sínteses de movimentos, de expansão, contração, né? E, enfim, e tem toda uma técnica no qual aquele texto ele se ancora mesmo, né? Na própria desenho, né, do hexagrama, né? Essa tradução do William é que a Marie está mostrando ali no livro com a capa com encadernado, né? Que ele também é azul, mas ela encadernou o livro. O que é importante? A gente não vai se aprofundar aqui, porque nós somos especialistas, né, em física quântica, né? Mas o taoísmo está muito presente no entendimento da física quântica. Essa aproximação dos conhecimentos, né? Ela se faz muito presente, já não é de hoje, né? Já tem cerca de uns 20 anos que os cientistas se aproximaram de algumas fontes, né? Digamos assim. O taoísmo é uma delas, né? Então, existe uma troca, né? Interesse, né? em compreender a abordagem do taoísmo quando fala em sopro, né? em transformação, né? A visão que o taoísmo tem desses infinitos, né? Então, a visão do universo taoísta. Então, isso é um papo muito longo, né? Mas para a gente chegar lá, a gente precisa dominar até o básico, e que é muito simples, né? E que vem dessa fonte. De onde vem? Vem do I Ching. Vem do texto? Também, mas vem no próprio entendimento do que é o trigrama Terra. A Terra é a receptividade, é a mãe, é aquela que nos acolhe, é a transformação, né? Entender que ela é a base, né? Então, quando você vai fazendo o estudo dos hexagramas, primeiro dos trigramas, e a gente tem textos do Confúcio muito interessantes sobre isso, né? No que a gente chama de 10 asas, e quando você começa a entender qual é a dinâmica da Terra, qual é a diferença entre a Terra e a montanha, se ambas são terra, porque atribuímos elemento terra a elas, você começa a perceber, né, dentro da própria representação gráfica, que a Marie sempre chama atenção aqui nas nossas lives, né, hologramas, né, Marie? Sim. Como é que funciona esse mecanismo, né? Ora, a Terra, se a gente tiver os 2 trigramas aí, a gente se deter um pouco nessa explicação, Marie. Espera aí. A Terra é Yin, a montanha, a Terra é terra, o elemento terra do trigrama Terra. E a montanha também é um trigrama de elemento terra, né? Qual é a diferença da Terra para a montanha? Está aqui no cantinho esquerdo, no nosso esquerdo, né? Que está no espelho do livro. A Terra, a montanha é uma terra que vai buscar o céu, que vai tentar alcançar o céu.
ela tem uma linha Yan na sua linha do céu. E olha, subir uma montanha não é fácil, é um monte de terra, né? E a pessoa, quando sobe a montanha e chega lá no topo, ela tem a sensação de ter atingido os céus, né? Então, essa ideia da montanha, que é um caminho que se faz pouco a pouco, paulatinamente, e por isso fala em dificuldade também, e por isso fala em parar e refletir, né? Dificilmente você, como é que se fala, escala uma montanha de vez, né? Você tem que parar, né? Entendeu? Então, essa ideia, essa interpretação, ela é muito filosófica, né? Mas ela expressa a própria realidade, né? daquela situação. Então, todos os trigramas, nós temos elementos, né, Marie, para entender a natureza, né, a combinação energética. Ora, se você tem uma montanha sobre montanha, o hexagrama quietude, isso traz uma mensagem, né? Ora, se você tem um hexagrama que combina a terra com a montanha, isso também vai trazer uma outra mensagem, né? Então, no estudo do céu anterior, na sequência do céu anterior, a gente consegue se apropriar desse sentido, porque você vai trabalhar com as sequências dos trigramas. Então, a gente tem a sequência da terra, depois a sequência da montanha, e assim, posteriormente, até a gente chegar às sequências do céu, né? Então, é nesse sentido, né? Fala, Marie. Não, então, eu estou vendo aqui que a gente está com uma série de perguntas, tá? Perguntas, que bom. Sobre tudo que você tem falado, né? Então, a primeira pergunta que estão falando aqui, né, é justamente com relação, né, ao I Ching. Para você conhecer, você tem que saber um pouco mais. Então, é possível conhecer um pouco mais para saber o que é que você, né, pode abrir, né, de espaços, que beleza. Né, sobre essa questão do Xing, porque aí tem uma pergunta sequencial que fala sobre alquimia, uma outra pergunta que fala sobre a questão da respiração. Então, assim, tem várias pessoas aqui que estão fazendo perguntas bastante profundas, né? Demonstrando terem um interesse, né, em aprofundar essa questão do Xing dentro, né, das artes taoístas, né? Porque isso a gente está falando de alquimia, está falando de renovação do corpo, a gente está falando da respiração também. Então, eu queria que você falasse para a gente, né, como é que... Se é possível ter uma degustação disso, o que é que você pode realmente abordar, né, com como eu falei lá no início, né, essa é a base. E daí, em sequência, você começa a se aprofundar, né? Então, o que você fala de respiração, né, e alquimia, e exercícios físicos e transformação, estão associados à ideia do céu, né? A ideia do homem e a ideia da terra. É como o corpo humano, né? O homem é feito da matéria, né? E também do que a gente chama de espírito, de essência, de Shen, né? Shen. Então, isso você vai entender, você consegue entender o movimento e como é que se dá essa relação a partir, por exemplo, do estudo do Xing. Você vai trabalhar com o conceito de 3, né, do Sun, né? Então, esse conceito é muito importante para você entender a própria transformação física e energética, se assim você quiser, e espiritual, né? Dessa conexão, porque nós estamos falando de uma conexão que se faz, que se estabelece. A gente viu em vários cursos, né, em várias oportunidades, com os grandes mestres de Qigong, né, a ideia do eixo, né? Então, está trabalhando com o ponto alto da cabeça relacionado com o eixo da parte, agora eu esqueci, períneo, né? Então, você conseguir trabalhar nesse alinhamento energético. O que você está fazendo aí? Você está conectando energias, né, entre o céu e a Terra. Eu falei em pequena órbita, né, que é o movimento da circulação energética no corpo. Ele acontece por etapas, e essas etapas também são descritas pelos ciclos do I Ching, que são os ciclos da Lua, né?
das transformações. A Lua fala da nossa transformação. Que aí tem a ver com as lives que a gente tem feito do calendário. Bastante. Nós temos falado, nós trouxemos aqui aquela sequência de hexagramas, né? Partindo de determinado ponto no corpo, realizando toda a circulação e chegando de novo, né, no retorno, no início. Então, o que é importante? Né? E quem estuda medicina chinesa sabe do ciclo que se faz dentro do corpo no dia, né? Por onde começa, né? Por onde ele passa, por onde ele termina, né? Então, tudo isso fala do movimento, e esse movimento ele é descrito lá no I Ching, né? Mas não é no I Ching como? É no I Ching no seu entendimento filosófico, é na sua interpretação. Então, é importante a gente trazer um conceito como esse, né? O céu anterior é um conceito taoísta, né? O que é o céu? O céu é o criativo, o abrangente, é aquela cobertura. Céu é uma dimensão, né, que vai falar para a gente, né, de uma potencialidade. E por que anterior? Muita gente fala em céu pré-celestial, né? E a gente, porque é antes da manifestação nossa aqui, como a gente se entende. Tem estudos de astrologia que levam em consideração a energia pré-celestial, né? Então, a gente fala do primeiro sopro, né? Alguém perguntou sobre respiração aí. Ora, o primeiro sopro é aquele do nascimento. Cortou o cordão umbilical, veio o primeiro sopro. Respirou. Você faz a transição do que é não latente, ou do que é latente para o não latente, do não manifestado para o manifestado, né? Você perde a conexão? Não, existe uma conexão com o céu anterior, né? Ela existe, ela coexiste com o céu posterior. Não é algo segmentado. É porque eu nasci, eu vou deixar de me relacionar com aquilo que não é manifestado. Não, né? Então, como é que você faz esse caminho do retorno, que a gente chama no taoísmo, né? Principalmente através da meditação, né? Algumas pessoas falam também em práticas do Qigong, práticas mais elevadas do Qigong, né? Mas tudo isso está fundamentado lá no I Ching, né, Marie? Na visão do céu anterior. E eu acho que o I Ching ele é muito interessante para colocar em prática a visão do céu anterior. Não é um detalhe importante, mas é uma consideração, que existem escolas de I Ching que se dedicam a trabalhar diretamente com a energia do céu anterior. E não trabalham dentro dessa... trabalham com os hexagramas, mas trabalham com uma outra abordagem, né? Que são as escolas chamadas de escolas do número, né? E a escola mais importante dessas é a Flor de Ameixeira, né? Que alguns de vocês devem conhecer, do mestre Shaoyong, né? Que foi quem recuperou, né? Trouxe muito dos estudos do Fuxi à tona, né? Ora, a gente está falando de conhecimento dentro da nossa abordagem, né, Marie? Que está muito ligado a uma linhagem, né? A gente não pode esquecer disso também. Então, quando a gente fala em conhecimento taoísta, está relacionado a uma linhagem, né? Uma linhagem que... A linhagem é viva, né? A linhagem, ela se mantém, ela está presente, né? Então, ela tem uma força, né? A força que os mestres anteriores deixaram para a gente através dessa linhagem, né? Muito interessante. Na verdade, quando você fala assim, dá a impressão até que o I Ching ele é como se fosse um grande relógio, algo que também dá conta, né, da qualidade do tempo e como ela vai se desdobrando. Tem uma pergunta aqui do Felipe, mas eu acho que você já respondeu. Qual a relação de igualdade entre os céus e a criatividade oculta do céu anterior no céu posterior? Eu acho que você já... O céu ele é o grandioso, ele é o princípio grandioso, né? Isso dá uma aula, tá, Felipe? Mas é o princípio grandioso. Então, ele é o grande regente, né? Quando a gente vai estudar o Confúcio, né, em outros momentos, e algumas das pessoas aqui presentes, acho até que já fizeram também esse estudo, Confúcio fala que o imperador, o rei, é o filho do céu, e que o mandato dele é o mandato do céu. Então, esse céu, que é um céu, né, grandioso, ele é um regente, tá? Então, no céu anterior, o céu, né, ele não é só criativo, né, mas ele é o grande princípio, tá? Não sei se respondi a sua pergunta de forma resumida.
Então, tinha uma outra pergunta aqui sobre assim, um prognóstico, né, para alguém que tem um determinado animal de metal, parará, esse, Sim. né, a gente Isso numa outro outra assunto live, que é a outro gente Felipe fez, também. né? É outro Exato, é Felipe. outro Felipe. Inclusive, E tinha uma pergunta específica mesmo, né? Esse interesse em saber. Olha, eu tenho interesse em saber um pouco mais de Xing, mas ainda não estou certo se o seu curso é para mim. Então, a pergunta que foi feita é: puxa, é possível ter um curso sobre isso? E aí eu queria que você falasse, porque você está com um projeto de fazer uma live, não é isso? Aberta para um início, o que seria uma apresentação mais profunda, né, do que seria o seu curso de Xing, não é isso? Como é que é isso, Thelma? Conta para gente. A ideia, né, eu vou deixar depois dessa live aqui, a ideia do curso, né, a proposta de um curso, os fundamentos do Xing na visão taoísta, falando sobre tudo isso, mas também, né, falando sobre a parte oracular, com chaves de interpretação, né, e com oráculos das moedas ainda. Eu estou preparando um curso com as varetas, mas não por enquanto. Então, a gente vai falar a ideia é um curso de fundamentos, onde teria uma aula aberta, inicial, né? A gente está pensando em fazer pelo Zoom, né, Maria, um convite, e que essas pessoas, que todos possam participar, seria uma aula sobre fundamentos do Xing, então, indo na fonte taoísta, né? E as aulas restantes, a gente vai trabalhar, né, tem um programa falando sobre o surgimento da linha Yan, né, o desenvolvimento dessa linha que a gente chama de bigramas, nas 4 fases, na montagem dos 8 trigramas, chegando até os 64 hexagramas. Né? A gente não vai falar sobre estudar hexagrama nesse curso. Tá? Eu vou falar sobre a parte oracular, a postura do consulente. Irei falar também sobre uma técnica muito interessante de interpretação chamada 4 caminhos, que a gente vai desenvolver em outro curso posteriormente, né, Maria? Então, eu vou dar os primeiros passos da técnica. Então, o que eu vou tentar fornecer, né, são instrumentos, né, para que as pessoas possam definir os seus caminhos, né, de estudo, de consulta, né? Porque você pode me dizer, Thelma, eu quero só consultar o Xing, não preciso saber disso tudo. Ok, não precisa saber. É só um caminho, né? É uma escolha, né? Mas veja bem, e aí vamos falar de uma forma taoísta, né? O Xing tem um vocabulário, né? Que às vezes, e não só para muitas pessoas, parece indecifrável, né? Mesmo estando em português, ele se torna ainda, ele se mantém ainda, né, indecifrável. Então, o que significa, né, atravessar um grande rio? O que significa a roupa amarela do imperador, né? O que significa com a qualidade, com o equilíbrio de uma égua, né, com a retidão de uma égua, e assim sucessivamente, né? Então, alguns de vocês já conhecem bem esse vocabulário, né? E esse vocabulário ele traz digamos assim, um significado. Né? E o que acontece? Muitas das vezes a pessoa fica totalmente perdida quando se defronta, né? Se dá com esse vocabulário. Então, ou mesmo quando o oráculo também fala, prosseguir em fortúnio, né? Então já fica, né? Puxa, meu Deus. Sim, né? E às vezes não está percebendo que justamente é um alerta e você pode não prosseguir, e aí aquele destino seria outro, né? Uhum. Então, a gente vai, nesse curso, né, que a gente está falando aqui sobre ele agora, né, a gente vai desenvolver, né, são 9 aulas, essa primeira aula introdutória, né, aberta a quem tiver interesse e se cadastrar pelo Zoom, né, se cadastrar para receber o link, né, pelo Zoom. É um curso de 9 aulas, eu vou levar também para quem fizer parte do nosso grupo, né, a gente vai trabalhar sempre com muita informação, né? Muito conteúdo, com prática. Minha ideia é fazer exercícios com vocês, né? Com quem estiver presente lá no grupo. Então, estou oferecendo também de abertura uma consulta, né? Oracular, para quem fizer parte do grupo. E um acompanhamento, né? Uma aula de acompanhamento
ao término para ver os resultados, né? Porque é bom ver os resultados, né? Então, eu acho que é isso, né, Maria? É isso, eu queria agradecer muito a você, Thelma. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar no Flow Page, né, na bio da gente aqui nesse canal, né, no TalTube, e vou fornecer a Thelma também um link, tá? Para quem tiver interesse em fazer essa aula gratuita, basta entrar no grupo de WhatsApp, que é só para divulgação desse evento, tá? Depois ele será extinto, tá ok? E ninguém manda e-mail, ninguém manda mensagem para ninguém, é só os admins que mandam. Então, ali a gente vai falar qual vai ser o dia e vai mandar o link de acesso do Zoom através desse contato, tá? Então, basta a pessoa entrar no grupo de WhatsApp, aguardar, a gente vai comunicar a data e vai mandar o link para o acesso no Zoom no dia, tá? Então, vou colocar isso na página que tem na bio do TalTube, né? E vou passar para a Thelma também colocar na página dela, tá ok? Então, eu queria provavelmente, só para dizer, provavelmente no dia 7 de abril, uma quarta-feira. 7 de abril, ótimo, que aí eu já coloco lá também a própria informação do grupo. Isso, né? 7 da noite. Uhum. 7 de abril, 7 da noite. Olha que bacana, facinho de guardar. 7. Isso aí. Então, queria agradecer a todos que ficaram com a gente até o fim, né? Agradecer também que hoje foi um dia com muitas perguntas, né? Então, esse tema, a gente estava com um pouco de apreensão, achando que era muito complexo, né? E acabou que foi um dia com mais participação. Então, talvez mostre que o pessoal que nos acompanha já está apto mesmo e quer conteúdos mais aprofundados, né? E aí isso dá muita alegria, não é isso? Então, tá bom, queria agradecer a todos, muito obrigada, Thelma, vou encerrar e vou salvar aqui, então quem chegou mais para o final pode ver também depois, tá bom? Muito obrigada, Marie, tchau, beijo, obrigada a todos, obrigada, Marie, tchau.